Olá, meus queridos, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos, meu nome é Lohane Meloni Faustino, podem me chamar de Lô, eu sou estudante de psicologia e esse é mais um episódio do meu podcast Ressignificando. Bom, gente, depois de um longo inverno, retornei. Peço perdão para vocês que estão acompanhando de fato o podcast. Eu tive semana de prova, correria no trabalho e acabou que eu adiei um pouco o próximo episódio, mas eu evitarei que isso aconteça novamente. Hoje, como vocês viram, eu vim falar um pouquinho com vocês sobre autoestima, que é um dos assuntos mais falados hoje na sociedade. Então eu vim aqui falar um pouquinho com vocês sobre autoestima, que, gente, é um tema que me pega muito também, tá? Pra mim também é um tema bem delicado. Bom, gente, o que de fato é a autoestima, né? A autoestima, ela pode ser considerada ali como a forma que a gente se enxerga, a forma que a gente se valoriza, e ela também vai além, tá? Da autoconfiança, da nossa imagem de nós mesmos, e ela também é uma avaliação contínua de quem nós somos, e essa percepção, ela impacta, né, gente, nas nossas escolhas, na maneira como a gente se relaciona com os outros. A autoestima, ela é muito importante mesmo pro nosso bem-estar relacional com os outros e na nossa vida individualmente falando. E assim, gente, como a autoestima, né, ela vai se construindo, como que ela se constrói? Desde quando nós somos pequenininhos, a gente começa a formar ali a nossa autoestima, com base no que a gente ouve, no que a gente vive, palavras de apoio ou críticas, interações assim que a gente tem com os outros e até mesmo as expectativas da sociedade. Então, assim, tudo isso contribui para a maneira como a gente se enxerga. Se você, por exemplo, foi uma criança que não se sentiu elogiada, que não reconheciam as coisas que você fazia e te elogiavam, te parabenizavam, só recebia críticas negativas, isso aí tem muito reflexo na autoestima que você tem hoje. Porque é a forma que você foi tratada, é a forma que você se enxergou pelo externo. E até mesmo quando fala de expectativa da sociedade, é isso. A sociedade dizer que você tem que fazer isso para ter uma vida boa, uma vida perfeita, uma vida padrão do que é correto ser feito. E se em algum momento você foge desse padrão, você foge dessa realidade que foi passada para você, que é o que você tem que fazer, você mesmo se frustra, porque isso foi empregado na sua cabeça. Então tudo isso faz parte ali da construção da nossa autoestima. Só que é importante a gente lembrar que mesmo assim, essa visão que a gente tem da nossa autoestima de nós mesmos, ela pode ser transformada. E ainda bem, né, gente? Imagina, se a gente sempre, sei lá, cresceu ouvindo que a gente não fazia nada direito e a gente sempre vai acreditando que não faz nada direito. Isso é muito frustrante, isso deixa a gente pra baixo, a gente realmente se sente inseguro e incapaz, insuficiente para realizar várias coisas. Que aí já entra, né, então, os impactos que ela pode causar. Quando nós estamos presos ali em uma baixa autoestima, é comum que a gente se sabote, a gente evita desafio, nós duvidamos da gente, de nosso próprio valor, que é isso que eu comentei sobre você duvidar, você ter insegurança, se sentir insuficiente, você talvez tenha crescido ouvindo isso de pessoas que eram importantes para você. E isso, inclusive, né, a gente duvidar de nós mesmos, essa sabotagem, autossabotagem, isso, inclusive, pode aumentar ali os nossos níveis de ansiedade, afetar nossas relações, que é uma das coisas que mais afeta também a nossa relação com os outros. Porque a gente passa, né, a projetar, assim, tudo que a gente tem de insegurança, tudo que a gente sente ali que diz respeito a essa baixa autoestima, a gente projeta nas outras pessoas, a gente projeta nas nossas outras relações. E às vezes não tem nada a ver com outra pessoa, é somente com você. É uma questão interna ali que existe por conta de coisas, da forma em que foi construída a sua autoestima. E assim, gente, com propriedade, inclusive, eu posso falar, por mais que, assim, eu sei que meus pais reconheciam as coisas que eu fazia, minha mãe me elogiava, minha mãe sempre me incentivou a dar o meu melhor, mas eu fui uma criança, uma adolescente que me cobrava demais. Eu vivia numa pressão assim constante. Eu preciso fazer isso, eu preciso fazer aquilo, eu preciso chegar na faculdade, eu preciso fazer faculdade disso, eu preciso me destacar no mercado de trabalho, sabe? Ia girando em torno disso e era uma pressão gigante. Tanto que eu sinto até hoje que eu deixei de aproveitar muitas fases da minha vida por conta disso, sabe? Querendo antecipar as coisas, querendo focar em coisas que não eram o que eu devia focar naquele momento, não estavam no meu controle naquele momento. Então essas coisas dizem muito respeito mesmo à forma que a gente vai estar ali na frente. Relações também que refletem, às vezes a gente vive um relacionamento que a gente se sente insegura porque realmente você foi traída ou aconteceu alguma outra coisa que
te deixou bem frustrada, angustiada, a ponto de você ser trocada, não foi traída, mas você sentiu que foi trocada, ou que você não era reconhecida, por mais que você deu tudo de si para aquela relação, você sentiu que você não tinha um retorno, que não era recíproco. Essas coisas vão trazendo também essa baixa autoestima, essa insegurança, mas como eu falei, o importante de tudo isso é a gente lembrar que isso pode ser transformado, que a gente pode mudar a forma em que a gente se enxerga. Inclusive, quero até mesmo trazer para vocês algumas diquinhas ali pra gente fortalecer a nossa autoestima. Primeiro de tudo, uma coisa que eu acho muito importante, que também é de experiência minha com a terapia, é sobre o autoconhecimento. Que, gente, isso faz muita diferença, a gente refletir, sabe, sobre as nossas qualidades, sobre as nossas conquistas, a gente se enxergar por novas perspectivas, a gente se enxergar de outras formas. Então isso faz muita diferença. E se você não faz terapia, você pode botar isso em prática, sabe? Pegar um papel e anotar as coisas que você enxerga em si mesmo como qualidades, como potencialidades. Assim, se olhar com uma visão empática, uma visão amável, uma visão de admiração. Então, tem formas de você trabalhar esse autoconhecimento. Também tem a questão de mudança de mentalidade, quando a gente cultiva pensamentos positivos e também se desafia as nossas crenças, que às vezes são muito limitadas, a ponto de, assim, você buscar realmente entender, encontrar, ser grato ali, tentar enxergar as coisas mais positivas, desafiar as coisas ali que às vezes foram pregadas na sua vida como limites. Por exemplo, eu nunca posso, sei lá, me declarar para uma pessoa que eu gosto. Isso impacta de forma negativa, você não consegue se abrir. E isso também te traz uma insegurança. Então, você desafia essa crença de que você nunca pode se declarar para uma pessoa e você faz isso. Isso vai trazer diferença, isso vai ser até mesmo revolucionário, às vezes, dentro de você. Então, também é um ponto muito importante, a mudança de mentalidade. Outra questão também é estabelecimento de limites saudáveis. Gente, isso é uma coisa que eu acho que é tão presente no meio da nossa sociedade em geral, que é sobre a gente não conseguir dizer não, a gente não priorizar a nossa vontade, o nosso bem, o que nós acreditamos ser o melhor. E quando a gente se posiciona, diz não, a gente reconhece nossos limites por esse outro lado, essa outra visão de entender as coisas que pra você não faz sentido e você não quer, e você sabe negá-las. Isso faz muita diferença, isso faz você sentir que tem autonomia, isso faz você sentir que você tem um posicionamento. E isso empodera, de certa forma, porque você consegue posicionar, expressar, dizer o que você realmente quer. Então é um ponto muito importante. Também tem uma coisa que eu já falei aqui em outros episódios sobre outros temas, que é a comparação. Gente, isso é muito impactante na nossa vida, na construção da nossa autoestima, principalmente por conta das redes sociais. A gente compara a nossa vida com a dos outros, a aparência física com a dos outros, a realidade financeira nossa com a dos outros. E isso vai gerando um loop infinito de comparações, onde nada nunca vai estar bom, nunca vai ser suficiente. Sempre vai ter alguma coisa ali que você acha que tem que ser melhor, que poderia ser melhor. Então a comparação é uma coisa que a gente tem que tomar muito cuidado e tentar sempre ao foco em você e olhar mais pra você, ao invés de ficar olhando para os outros, para tudo que está ao seu redor, usando isso como fatores comparativos, como se isso fosse definições, como se isso fosse afirmações concretas. Você pode fazer diferente, então foca mais em si mesmo. Isso é muito importante. E também outro ponto que às vezes é muito difícil é a aceitação dos erros. A gente às vezes só não quer aceitar que a gente erra, que a gente falha. E, gente, isso faz parte dos processos de aprendizado na nossa vida, dos processos em geral, sabe? Não tem problema errar, não tem problema falhar. Essas coisas acontecem, isso faz parte, é meio que natural na realidade do ser humano. Então não tem nada de errado em reconhecer que você está errado, que você errou, que você falhou. Mas é importante também a gente ver que tudo bem, eu errei, eu me responsabilizo por isso, eu sei que eu errei, que eu falhei. Mas você muda essa perspectiva, tudo bem, eu aprendi agora que eu não posso fazer isso porque isso me trouxe um erro. E se eu errei também, tá tudo bem, isso faz parte. Então, assim, gente, é um tópico também muito importante para esse trabalho da construção ali, da reconstrução, ressignificação da nossa autoestima. Então, assim, gente, o fortalecimento da nossa autoestima é um processo diário. A gente começa por todas essas questões de conhecer qualidades, não se comparar, desafiar as nossas crenças negativas que nos prejudicam e todos esses outros pontos que eu trouxe para vocês. E quando a nossa autoestima, ela tá fortalecida, nossos relacionamentos, eles se tornam mais saudáveis. A gente para de buscar uma validação constante nos outros,
passa a nos sentir mais seguros com quem nós somos, o que nos permite ali construir relações mais equilibradas, mais respeitosas, tudo que entra ali dentro dos seus limites, que faça sentido para você, sem ficar sempre esperando uma validação externa, constante, que faz com que a nossa jornada, a nossa vida seja mais cansativa, porque a gente sempre quer esperar que os outros, que o externo reconheça, sendo que às vezes nem nós mesmos fazemos isso com a gente. Então, gente, a autoestima é um ponto muito importante para trazer esse bem-estar, essa saúde mental, onde a gente se enxerga como seres importantes para nós mesmos, sabe? Onde a gente se enxerga de forma empática, de forma amável, de forma valorizada. Então é um ponto muito importante da gente parar para observar e reconhecer mais como é a minha autoestima, como eu colaboro para que ela se desenvolva, para que ela seja reconstruída caso ela tenha tido uma construção que não é boa. Então, assim, são pontos importantes da gente reparar, observar e tentar identificar problemáticas dentro desse tema que é a autoestima. Bom, gente, por fim é isso, o tema da autoestima, um tópico muito importante, muito comentado, mas que às vezes a gente não reflete tanto de fato como a gente deveria para entender formas de fortalecer isso na nossa vida. Eu quero finalizar também com uma frase de Buda, que, gente, essa frase também diz a respeito de tudo que a gente comentou, que é assim: você, assim como qualquer pessoa em todo o universo, merece o seu amor e afeto. Então, o que essa frase diz? Às vezes a gente nos trata tão mal, a gente só se culpa, se julga, se trata mal mesmo, e a gente acaba não lembrando de olhar e oferecer para nós mesmos o nosso amor, o nosso afeto. Coisas que a gente nunca falaria para um amigo, para uma pessoa próxima, uma pessoa que é especial para você, você fala para si mesmo. E por quê? Sendo que sempre é você por você, sabe? A gente tem as outras pessoas, nós somos seres sociáveis, mas você sempre vai estar com você. Além de tudo, você tem que se priorizar, você tem que olhar para si mesmo. Então, se olhe, se cuide, se valorize, se respeite e traga para si mesmo esse amor, esse afeto, que são coisas que a gente precisa ter para ajudar nessa nossa autoestima, para ajudar a gente como seres em geral. Bom, gente, foi isso. Eu espero que vocês tenham gostado de ouvir um pouco mais sobre esse tema. É um tópico muito importante na nossa vida, que realmente é uma coisa mais falada, mas que ainda acho que a gente não pensa tanto, não tenta trabalhar tanto isso na nossa vida. Mas é isso, gente. Espero que tenha sido agregador pra você esse episódio. Na semana que vem eu volto com mais um tema. E eu espero que a sua semana esteja sendo incrível. Qualquer coisa, pode entrar em contato comigo. Comente, avalie esse podcast também, porque isso ajuda muito. Isso ajuda muito na divulgação, a alcançar mais pessoas que talvez precisem ouvir isso e os outros temas que também já foram abordados. Mas é isso, gente. Um beijão no coração de vocês. E até semana que vem com mais um episódio de Ressignificando.